Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião de oração, hoje conduzida pelos jovens da nossa igreja. E eu gostaria de iniciar lendo um versículo que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39, que diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não retrocedemos, irmãos. Nós vamos e lutamos e oramos pela fé. Estamos aqui reunidos porque cremos num Deus vivo, num Deus que é misericordioso, bondoso, que tem nos sustentado. Não estamos passando dias fáceis, momentos fáceis. Não podemos estar reunidos orando de mãos dadas, mas Deus sonda os nossos corações, Deus sabe da melhor das nossas intenções, diante dEle, para Ele, por Ele. E é por isso que estamos aqui, para orar, para clamar, para pedir a Deus que Ele continue derramando sua graça, sua misericórdia, continue cuidando de nós, nos sustentando, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família. E Deus recebe com uma aroma suave todo o nosso clamor, todo o nosso coração. Que possamos hoje abrir o nosso coração para o Senhor nessa reunião de oração. Então vamos estar orando para darmos início à nossa reunião de oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor, novamente, cada um em suas casas, reunidos em amor, em fé, em esperança, Pai, porque cremos na Tua soberania sobre nós, cremos no Teu amor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai. E eu peço, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Precisamos e dependemos de Ti diariamente. Receba, Pai, todo clamor, todo louvor, toda oração, toda adoração, pois só o Senhor é digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, nos exorte e nos oriente, Pai, a andarmos sempre pelos Teus retos caminhos, Pai. Te amamos e entregamos, Pai, essa reunião de oração a Ti. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Uma estrela cintilante de ofuscante rara luz conduziu os sábios magos junto ao berço de Jesus. Ofertaram-lhe presentes preciosos sem igual, ouro puro, incenso e mirra, dons de glória até real. Nós também agradecemos ao Senhor o seu amor, por nos dar seu Filho amado, Cristo nosso Redentor. Irmãos, boa noite. Façamos agora a nossa oração de contrição. Oremos. Santo Deus, nós queremos nesse momento reconhecer, Pai, que somos pecadores. Reconhecer que o nosso coração é continuamente mau. Reconhecer que a nossa carne milita constantemente contra as boas obras do Teu Santo Espírito. Ó Deus, queremos Te pedir, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica todo o nosso ser, para que possamos entregar um culto que seja agradável a Ti, entregar um culto devido a Ti. É o que Te pedimos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos fazer uma oração de gratidão por tudo que Deus é em nossas vidas e por tudo que Ele tem feito por nós. Então vamos fechar nossos olhinhos, oremos.
Senhor nosso Deus, obrigada, Deus, por essa noite, por estarmos reunidos, louvando o Teu nome, engrandecendo e agradecendo, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Deus. Apesar de todas as dificuldades desse ano, todos os dias de choro, de medo, sabemos, Deus, que Tua mão nos sustentou, que estiveste conosco, Senhor. E nós agradecemos por isso, Deus, porque nos sentimos fortalecidos, sentimos que não estamos sozinhos, sentimos que, apesar do choro, a alegria vem ao amanhecer. Sabemos que vale a pena Te amar, Te louvar, Te agradecer e seguir contigo, Deus. Por isso, nós estamos aqui nesse momento gratos, Deus, gratos pelo Teu amor e porque Tu destes a Tua vida por nós, Senhor, e por isso nós vamos seguir firmes contigo, Deus. Obrigada por tudo, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos maridos, esposas, pelos nossos filhos, por tudo que nós tivemos esse ano, pelo alimento na mesa, pelos nossos trabalhos, pelos momentos de alegria e também pelos momentos de tristeza, porque sabemos que nesses momentos, Deus, nós aprendemos, nós crescemos espiritualmente também e nos fortalecemos em Ti, Senhor. Por isso nós lhe agradecemos por tudo, Senhor, e lhe pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Conhecer-te, ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás.
está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Boa noite, meus amados irmãos. Lá no texto sagrado nós encontramos o Salmo 119, versículo 50, que diz: Este é o meu consolo na minha angústia, as promessas do Senhor. Então nós temos nas promessas do Senhor um consolo. E uma das promessas que o Senhor nos dá é a vida eterna. E um dia o Senhor nos virá para buscar e nos irá levar para morar com Ele nos céus. Amém? Esse é o nosso consolo, a salvação do Senhor, o retorno do Senhor. E Ele virá nos buscar, nós iremos morar com Ele lá na glória, nos céus que o Senhor tem preparado para nós. Esse é o nosso consolo na nossa angústia, no nosso sofrimento. Então vamos orar nesse momento pelos enlutados da nossa igreja e também por aqueles que estão adoentados, internados. Eu não vou citar nesse momento o nome de cada um, mas vamos orar pelos nossos irmãos. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por estar na Tua presença e ter o privilégio e a oportunidade de falar contigo neste momento. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão enlutados, os nossos irmãos que perderam seus entes queridos, ó Deus, não só pelo motivo da Covid, que hoje ronda tanto os nossos dias e tem sido motivo, ó Deus, de muitas perdas no nosso meio, mas também, ó Deus, temos perdas
com tantas outras doenças, Senhor, que vem assolando a nossa sociedade. Senhor, tem misericórdia dessas famílias, que a tua mão esteja sustentando os teus servos. Consola, Senhor, com teu Espírito Santo e vivifica em nós esse consolo da tua palavra, que um dia estaremos juntos contigo na glória e nos veremos, Senhor, junto a ti. Esse é o nosso maior consolo. Senhor, meu Deus, também te peço por aqueles nossos irmãos que têm estado, ó Deus, internados, muitas vezes entubados. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos, muitas vezes em sofrimento, com dores, mas que a tua mão, ó Deus, esteja sobre cada um deles, afofando-lhes os leitos, Senhor, aliviando a alma, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar tocando na vida de cada um e restaurando a sua saúde, se assim for do teu agrado, se assim for da tua vontade, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos e tem misericórdia do teu povo. Ó Deus amado, tem misericórdia dessas famílias, que a tua mão esteja sustentando os teus servos. Consola, Senhor, com teu Espírito Santo e vivifica em nós esse consolo da tua palavra, que um dia estaremos juntos contigo na glória e nos veremos, Senhor, junto a ti. Esse é o nosso maior consolo. Senhor, meu Deus, também te peço por aqueles nossos irmãos que têm estado, ó Deus, internado, muitas vezes entubados. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos, muitas vezes em sofrimento, com dores, mas que a tua mão, ó Deus, esteja sobre cada um deles, afofando-lhes os leitos, Senhor, aliviando a alma, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar tocando na vida de cada um e restaurando a sua saúde, se assim for do teu agrado, se assim for da tua vontade, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos e tem misericórdia do teu povo. Ó Deus amado, conforta aqueles que têm os seus queridos internados no hospital, conforta os corações dos familiares e ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti e crer que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas fraquezas diante de algo tão delicado da nossa vida, Senhor, que é a saúde. E é algo que nos deixa entre a vida e a morte. E o Senhor é o dono da vida. O Senhor é quem diz e estabelece os limites das nossas vidas. Fica com cada um de nós e ajuda-nos a entender os teus propósitos. É o que te pedimos e colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados irmãos. No livro de Isaías, capítulo 61, versículos 10 e 11, diz assim: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Essa passagem é muito linda de Isaías e ela reflete diretamente nas nossas igrejas, porque aqui é externada a alegria da salvação, quando ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Essa mensagem de alegria da salvação, ela precisa ser transmitida. Ela não pode ficar guardada conosco, ela precisa estar acessível a todos. E existem duas formas que são maravilhosas e são ordenadas por Deus na palavra. Uma delas são as igrejas. As igrejas precisam estar funcionando, com suas portas abertas. O corpo de Cristo precisa estar vivo e operante. Nesse momento, nós estamos de portas fechadas por estar mantendo o distanciamento. Mas não estamos cessando de falar dessa alegria e da salvação. Estamos aqui, não é, transmitindo pelo YouTube, onde quer que seja, mas a palavra de Deus está sendo pregada. E outra forma é o trabalho missionário, em que não existe um estabelecimento parado recebendo as pessoas que vêm, mas existem então pessoas que são levantadas por Deus para ir além das nações, para pregar a alegria da salvação e a mensagem da cruz, não é? Então, nesse momento, eu quero estar orando com os irmãos exatamente por conta desta palavra.
Versículo 10 que transmite a alegria da salvação, e eu quero então estar orando pela nossa igreja. E o versículo 11 que diz, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, né? Com a utilização dos missionários, homens e mulheres chamados por Deus para ultrapassar as fronteiras das nações pregando o Evangelho. Então vamos orar pela nossa igreja, pela igreja de Cristo, pelo povo de Deus e pelos missionários que estão aí afora pregando a palavra do Senhor. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, nós muito louvamos o Teu nome e grandiosamente adoramos a Ti, Senhor, por esta reunião de oração. E por esse momento em que oramos pelas nossas igrejas, pelo povo de Deus, o corpo de Cristo, Deus, nós clamamos que ainda que algumas igrejas estejam num período de recesso, num período de afastamento com suas portas fechadas, que o Senhor continue nos abençoando a pregar o Evangelho nas mídias, a falar do Teu amor em qualquer aplicativo que for necessário ser utilizado e de todas as formas que aprove ao Senhor serem descobertas, Pai. Nós temos plena certeza que todas essas coisas auxiliam a Tua igreja e fortalecem a Tua igreja no sentido de permanecermos pregando a Tua santa palavra, Deus. Sustente o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada família, cuida de cada cristão, cuida de cada servo, Deus. Cuida de cada pastor, meu Pai, cada presbítero, cada diácono, cada missionário, licenciado, todos, Pai, que fazem parte de alguma forma da igreja de Cristo, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando e sustentando, Pai. Clamamos também pelos missionários, homens e mulheres com nobre chamado, Pai, mas ao mesmo tempo tão humilde de servir ao Senhor em terras longínquas, em terras de culturas e povos diferentes, Pai. É um verdadeiro desafio, Pai. Se não for pelo sustento e pela unção do Teu Espírito Santo, eu tenho plena certeza que isso não é possível, Deus. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Que seja o Senhor a chamar esses homens e mulheres e seja também o Senhor que esteja indo à frente de cada um deles, dando a direção e o caminho e, acima de tudo, sustentando cada um deles com a Tua santa palavra, com o Teu santo poder, com a Tua misericórdia e com o Teu amor, Pai. A mensagem da salvação desta forma, seja nas igrejas, ou seja no trabalho missionário, ela precisa ser levada, ela precisa ser falada, Pai. E é por isso que nós oramos pelas nossas igrejas, pelo nosso povo e oramos também pelos missionários, Pai. Abençoe a cada um de nós, Deus. E essa oração fazemos no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Hebreus, capítulo 13, versículo 7 diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então eu vou orar pelo nosso país, pelas pessoas que estão no comando do nosso país e pela situação mundial. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma reunião de oração, que o Senhor tem nos sustentado, Pai. E eu te agradeço que o Senhor tem motivado jovens, Pai, da nossa igreja para poder orarem e clamarem a Ti, Senhor. Hoje em específico, Pai, eu te oro pela situação do nosso país, Senhor, eu te oro pelas nossas lideranças, Pai, todas as instâncias de poder, Senhor, te peço para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que definem coisas tão importantes no rumo, Senhor, da vida de cada um de nós. Te peço para que o Senhor dê sabedoria a eles, Senhor, te peço para que o Senhor capacite, te peço para que os que não conhecem a Ti, Pai, te peço para que eles tenham uma experiência verdadeira e real contigo, Pai, nossos presidentes, nossos governadores, Senhor, nossos líderes, Pai, em todos os departamentos. Eu te oro também, Pai, pela pandemia, Senhor. Pai, sabemos que tem sido uma grande oportunidade para nós de aprender, de amadurecermos, Senhor, mas pedimos para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Senhor, tantas pessoas que estão doentes, tantas famílias que perderam, Senhor, entes. Pai, te peço para que o Senhor tenha misericórdia delas, tenha misericórdia de nós, Senhor, te peço para que o Senhor esteja consolando cada uma. Pai, te peço para que o Senhor esteja, Pai, nos ajudando a nos proteger, Pai, e retirando esse vírus da nossa vida.
Te peço para que o Senhor nos ajude a sermos responsáveis. E te peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós sabemos que nós não fazemos, Pai, sempre o nosso melhor. Muitas vezes nós relaxamos nos cuidados. Eu te peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, é isso que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
Rei dos Reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oremos pelo momento da palavra. Meu Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por mais um momento, Senhor, que podemos entoar louvores a Ti, Senhor, podemos Te cultuar. Meu Pai, quero neste momento em especial colocar diante de Ti a vida do pregador, meu Pai, que o Senhor venha falar da Tua igreja através da vida dele, meu Pai. Que cada ouvinte, Senhor, que cada coração, Senhor, venha não somente ouvir, mas que possamos entender a Tua palavra, Pai. Que possamos aprender de forma a praticá-la em nossas vidas, meu Deus. Que venhamos ser um solo fértil para Ti, meu Deus. É isso que te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Olá, amada Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana da Praia da Bica, igreja amada do meu coração. E diante desse povo tão feliz, tão alegre, mesmo em meio às lutas, né? Nós estamos aqui juntos nesta reunião de oração, dirigida pelos jovens nesta ocasião, e que é bênção para as nossas vidas, né? Nós louvamos a Deus por estarmos reunidos e cumprindo a finalidade da Igreja do Senhor, mesmo à distância, mesmo com todas essas condições novas que nenhum de nós está acostumado, né? Estamos nos reinventando para continuarmos pregando o Evangelho e a palavra do Senhor, né? Hoje eu quero então compartilhar com os irmãos, e hoje eu estaria até fugindo um pouco daquele sermão, né? Introdução, os pontos a serem batidos e uma conclusão. Hoje eu quero bater um papo com a igreja, algo que nos faça pensar um pouco sobre as nossas vidas, às vésperas do Natal. De fato, precisamos lembrar de todas essas coisas, porque o Natal está aí. E quando nós tratamos das coisas concernentes à nossa vida, tudo é muito ordinário, tudo é comum aos nossos olhos. Mas quando pegamos estas coisas e direcionamos para Jesus, nós percebemos que Jesus é extraordinário. Ele não segue esta ordem padrão que nós estamos acostumados. Para tanto, nós vamos tomar como exemplo a vida de Paulo. Então, nós temos aqui 3 envolvidos nesta conversa de hoje, né? Nós temos o exemplo de Paulo em um momento da sua vida, que se familiariza muito conosco, nós nos familiarizamos com as coisas que Paulo viveu e direcionaremos esse assunto para Jesus. E aí observaremos que Jesus é extraordinário, extraordinário. Eu quero então compartilhar com os irmãos, a nossa irmã Isabela já orou por esse momento da mensagem, então certamente Deus está nos abençoando e prosseguiremos então nessa conversa, tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu estarei iniciando no versículo 1 mesmo, tá? Versículo 1 ao versículo 10, 1 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 1 ao 10. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me glorificarei, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto,
3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, C.S. Lewis, em sua obra Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele cita sobre as distrações durante as orações, né? E aí ele diz que durante as orações nós temos algumas distrações do nosso próprio pensamento. Estamos orando por várias coisas e o nosso pensamento então começa a pensar nas coisas que estão mais gritantes na nossa vida, problemas que estão mais gritantes. E por mais que venhamos a desejar orar por outras coisas, aquele pensamento fica sempre preso nas coisas que estão chamando mais a nossa atenção. A orientação de C.S. Lewis é que isso que tira a nossa atenção na oração que desejamos fazer, torne-se o motivo da nossa oração. Que viemos a dar verdadeiramente atenção àquilo, porque isso quer dizer que isto que está tirando a razão de orarmos por outras coisas, então a gente fica tentando voltar naquilo, é porque aquilo está chamando a nossa atenção e aquilo então está ocupando a nossa paz, ocupando as necessidades que temos e precisamos então estar verdadeiramente orando por aquilo. Essa é a orientação de C.S. Lewis. E isso também acontece na nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos orando e por mais que venhamos a desejar orar por outras coisas, quando estamos muito preocupados com alguma coisa, ou existe coisa presente na nossa vida que tem exigido muito mais dos nossos esforços, exigido muito mais da nossa fé, exigido muito mais da nossa capacidade de permanecermos firmes, aquilo tira a nossa atenção para a oração, tira a atenção de outras coisas para aquele próprio assunto. E aí a gente acaba, então, em algum momento, orando mais por aquilo mesmo. Então, o C.S. Lewis está certíssimo quando ele orienta quanto a isso. O que Paulo está vivendo aqui nesse momento é um exemplo disso, né? E aí nós temos aqui o versículo 7, ele é o cerne dessa mensagem, dessa conversa que nós teremos aqui, e tem um momento anterior e um momento posterior. O versículo 7 é o cerne, quando ele diz assim: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, olha esse momento, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo aqui está dizendo que ele tratou desse assunto em oração com Deus. Paulo está dizendo que, assim como nós, aquilo afligia a sua vida, aquilo tirava a sua paz, aquilo tirava o seu pensamento de outras coisas e não o deixava esquecer desse espinho na carne. Quando Paulo fala sobre o espinho na carne, esse é um assunto muito, muito interessante da palavra do Senhor, porque a Bíblia não revela que espinho na carne é esse. Ela só revela que é algo que está presente na vida de Paulo e não permite que ele esqueça que aquilo está ali. Na tradução do original da palavra em que ele utiliza para tratar espinho, o original da palavra também pode ser como estaca. Então, assim, muitos estudiosos de Paulo entendem que nesse momento, quando nós lemos assim, um espinho na carne, não era algo simples, era algo terrível. Era algo terrível, exatamente por esta tradução. Tá? No original, isso pode ser traduzido como estaca. Então não era simplesmente um espinho. Paulo, no original, trata isso aqui como se fosse uma estaca empalada em seu corpo, algo de uma forma muito ríspida presente na sua vida. Então, isso mostra que Paulo não está dizendo que é uma simples coisa, é algo terrível na sua vida. Mas a Bíblia não diz o que é. Os estudiosos podem entender de diversas formas, né? Uns acham que era um problema emocional de Paulo, muitos outros acham que era um problema em que demônios afligiam a sua vida, muitos entendiam que era um problema
físico, talvez uma cegueira ou epilepsia, né? Eu estou só passando, claro que cada motivo desse, cada pensamento do que pode ser esse espinho na carne de Paulo, existem embasamentos bíblicos, tá? Mas nós não vamos entrar nesse assunto, eu estou aqui apenas citando que podem ser muitas dessas condições, esse espinho na carne que Paulo fala, tá bom? Mas o fato é que todos nós nos assemelhamos com essa condição que Paulo vive. Todos nós temos os nossos espinhos na carne, né? Temos problemas de saúde, temos problemas financeiros, problemas emocionais, nós temos problemas até que surgem em nossas vidas de forma inesperada e aqueles que sabemos que um dia teremos. Por exemplo, tem gente que o espinho da carne nesse momento é cuidar de um pai ou de uma mãe que já está em alta velhice e precisa de cuidados. Se torna muito difícil, porque cuidar de uma criança pequenininha, levinha, você consegue fazer tudo e suprir todas as necessidades de uma criança. Mas um adulto, numa idade avançada, é muito complicado. A estrutura corpórea já está pesada, né? Mas vive como uma criança, usando fralda, não pensando normalmente, parece uma criança. É muito difícil. A gente ouve muitas pessoas assim, tratando que é como se fosse um espinho na carne, algo difícil e que sempre que está orando é motivo das suas orações. Nós aqui estamos como Paulo. Paulo aqui está diante de bênçãos de Deus, mas existe algo na vida de Paulo que não permite que ele cresça demais. Olha só, aí que vem o que eu disse, né? Nós vamos falar um pouquinho antes e um pouquinho depois, tá? Por que Paulo tem esse espinho na carne? Ele sabe por quê. Deus permitiu. Muito embora ele diga aqui que este espinho na carne é mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Paulo tem plena consciência de que isto é permissão de Deus na vida dele. Ainda que ele tenha tratado que tenha sido mensageiro de Satanás, né, como Jó, que foi permissão de Deus, Satanás tocar na estrutura física de Jó, sem tirar a sua própria vida, tá? Paulo afirma aqui que é um mensageiro de Satanás, mas ele tem pleno conhecimento de que isto é permissão de Deus. Porque o que mais Satanás quer é que nós sejamos soberbos. O que mais Satanás quer é que a gente tire a glória de Deus e coloque para nós, né? E nós somos pessoas abençoadas. Nós somos pessoas que, ao conhecermos Jesus, o nosso Salvador, a nossa vida é transformada. Bênçãos sem medida são derramadas sobre nós. Deus nos sustenta em amor. E Paulo era um homem que tinha uma profunda intimidade com Deus. Profunda intimidade com Deus. Querem ver? No versículo 1 do capítulo 2, olha o que ele começa dizendo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, porque ele entende que não convém ser gloriado, não se gloriar nas suas próprias atitudes, ainda que ele diga que não convém, mas ele diz, se é necessário, passarei às visões. Que visões? Paulo tinha muitas visões com Deus. Olha só. Atos capítulo 16, versículo 9. Olha só. Atos capítulo 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos capítulo 18, versículo 9. Olha só, Atos capítulo 18, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha só que privilégio, olha que privilégio de Paulo. Ainda um pouquinho mais à frente, isso tudo em Atos, Atos 22, versículo 17. Deixa eu achar aqui. Atos 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase.
e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Olha que intimidade, Deus falava com Paulo. Ainda mais um aqui, só para que confirme o que nós estamos falando. Atos 26, 13 a 15. Atos 26, 13 a 15. Olha o que diz. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Gente, olha que privilégio na vida de Paulo. Olha que privilégio. Deixa eu voltar lá para onde eu estava. Paulo tinha conhecimento que o seu chamado era grandioso. Paulo tinha conhecimento desse chamado maravilhoso, dessa intimidade profunda com Deus. Nós também somos escolhidos pelo Pai para sermos usados. É isso que nós precisamos entender. Só que o que ocorre é que muitas vezes, quando nós estamos bem, está tudo bem, nos sentimos abençoados, nos sentimos grandiosos na presença de Deus, isso pode se tornar uma soberba em nossos corações. Podemos ensoberbecer com essa condição de privilégios e bênçãos. Agora, vocês imaginem, nós que em nossas vidas, não temos tamanho privilégio como o de Paulo, se muitas vezes nós nos ensoberbecemos, se muitas vezes nós começamos a nos sentir superiores, quem dirá Paulo, não é? Então, queridos, eu quando estava saindo do seminário, terminando o seminário, um pastor veio dizer para mim: cuidado com a soberba. Eu falei: poxa, vou te explicar. Você agora está saindo humilde do seminário. Quando você começar a entender melhor a teologia bíblica, entender melhor os assuntos da Bíblia, quando você começar a pregar melhor, quando você se sentir mais à vontade no púlpito, talvez você se torne uma pessoa soberba. Vigie sobre isso, não permita que isso aconteça. Porque os planos que Deus tem para você, ele falou assim para mim, os planos que Deus tem para você precisam que você seja uma pessoa humilde, como todo pastor precisa ser uma pessoa humilde. E eu, depois que eu ouvi essas coisas, durante muitos sermões que eu trago a mensagem para a igreja, já tem até um tempo que eu não faço isso, mas eu gosto de fazer, para não me tornar repetitivo. Mas muitos sermões eu começo dizendo que Deus nos abençoe, Eu aqui sou apenas um mensageiro do Senhor. A figura do mensageiro, é bom a gente relembrar, a figura do mensageiro da palavra de Deus, muitas vezes, o pastor sobe ali, vai pregar, mas ele é um mensageiro. E o mensageiro na história da humanidade, ele era um serviçal. Ele era o menor de todos. Ele não era um grande guerreiro que estava na linha de frente combatendo. Ele não era um dos maiorais fazendo o que tinha que fazer. Ele era aquele que ninguém percebia. Ele era aquele que as atenções não estavam voltadas para ele. Aí o rei, o grande rei, mandava o mensageiro: toma, leva esse pequeno papel até tal lugar. Era um homem insignificante, com uma pequena importância pessoal, mas o que ele levava nas suas mãos ou na bolsa era algo grandioso. Às vezes era uma mensagem que definiam guerras, definiam vidas. Mas as atenções não estavam para ele, as atenções estavam para a mensagem. Ele não podia morrer porque senão a mensagem não chegava, a vida dele pouco importava. E eu coloquei isso no meu coração. Aquele que sobe no púlpito para pregar o evangelho, ele é o menor. Ele é aquele que está ali levando uma mensagem do grande rei. Uma mensagem que pode definir vidas. Esse era o trabalho de Paulo.
E Deus não queria que Paulo, de forma nenhuma, se ensoberbecesse pelo privilégio que Deus estava derramando sobre a vida de Paulo. Nós lemos aqui em Atos quantos momentos de intimidade e muitos outros. Quantos momentos de intimidade nós temos com Deus? Quantas vezes percebemos a poderosa e maravilhosa mão de Deus nas nossas vidas? Só que se nós não tivermos cuidados, nós nos sentimos privilegiados demais, a ponto de nos acharmos que somos mais especiais do que outras pessoas. Talvez por uma questão financeira, e a palavra de Deus nos diz que a questão financeira é um problema, porque muitas pessoas se ensoberbecem com isso. A questão talvez de uma boa saúde, enquanto outros têm uma saúde mais precária. De forma nenhuma essas coisas podem subir em nossas vidas. O fato é que Deus tem um plano para mim e para você, um projeto para mim e para você. E nós somos usados assim como Paulo. Então perceba como a nossa vida se assemelha muito com a de Paulo. E se assemelha também nesta parte. Porque, olha o que Paulo diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Tá? Isso aí no versículo 2. Este homem, conheço um homem, ele está falando dele mesmo. Mas ele não queria que a atenção fosse voltada para si próprio. Porque ele ia contar aqui um grande privilégio. Então ele preferiu usar um homem. E olha o que ele diz. Subiu ao terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele está dizendo aqui que privilégio tremendo, mas ele não queria que as atenções fossem para ele. Por isso ele disse, um certo homem que conheço. E ele continua, no versículo 5, de tal coisa me gloriarei. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Ele está dizendo, se eu vier a reconhecer o privilégio que tenho, eu não estarei mentindo, eu não estarei sendo nécio, eu não estarei sendo ignorante nem enganador, né? Porque direi a verdade. Ou seja, de fato aconteceu isso tudo. Mas abstenho-me, ou seja, mas me retiro, mas poupo de fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Paulo tinha consciência da sua condição. Sabe por quê? Exatamente pelo que vem no 7. E, olha só, para que não me ensoberbecesse, aí vem o que nós estamos dizendo. Nós, nessa primeira parte que lemos antes do versículo 7, muitas vezes nos enquadramos como Paulo. Somos privilegiados, temos uma vida de bênçãos. Mesmo em meio às lutas, nós temos bênçãos, privilégios. Deus, ele ama o seu povo. Deus sustenta o seu povo. Criam nisso, meu irmão. Mas ninguém estará livre das lutas. Nem Paulo esteve. Nem Paulo esteve. Olha o que Paulo diz aqui. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, com a grandeza do privilégio que Deus tem sobre mim. Paulo é um homem que, olha quantas vezes, olha em quantos momentos, centenas de momentos são citados a vida de Paulo neste livro sagrado. E este livro sagrado está há centenas de anos na humanidade. E o nome de Paulo está aqui. O nome de outros muito, Tiago, João, Mateus, Marcos e tantos outros, junto com o nome de Jesus, o Salvador. É um privilégio ou não é? Mas ele sabia, versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Olha o que Paulo quer dizer com as revelações. Gálatas capítulo 1, só virar umas 2 páginas. Gálatas capítulo 1, no versículo 11 e 12, olha o que diz. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Olha só, são muitos os privilégios de Paulo. E ele então no versículo 7 reconhece,
Deixa eu voltar, né? Eu já estava saindo aqui do que eu falei. Desse capítulo 12 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo não podia de forma nenhuma se tornar soberbo pelo privilégio que ele tinha. Então, Deus permitiu que Paulo tivesse um grande sofrimento marcando a sua vida, porque esse sofrimento fazia com que ele permanecesse de pés no chão. E é o mesmo sofrimento em nossas vidas que Deus permite que aconteça para que nós possamos permanecer com nossos joelhos no chão. Não podemos crescer mais do que Deus quer para nós. Não podemos crescer mais do que os planos de Deus determinam, porque se assim for, tiraremos a glória de que é de Deus e colocaremos em nós. E nós não merecemos nada. Eu costumo aqui em casa orar com a minha família, e eu digo isso praticamente todos os dias. Nas minhas orações com as crianças, com a minha esposa, eu falo: Senhor, muito obrigado por tudo que temos, porque é muito mais do que precisamos e é muito mais do que merecemos. Porque se formos olhar, querido, nós não merecemos nada. Paulo nem merecia, Paulo foi perseguidor. Paulo pediu para ser perseguidor, mas Deus veio e tirou Paulo daquela condição, e grande obra Deus fez na vida de Paulo, a ponto de usá-lo extremamente. Então, queridos, agora em diante, diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, nossos espinhos são motivo das nossas orações. Nós oramos a Deus porque nós queremos as bênçãos, mas os espinhos nós oramos para Deus retirar. Igual a Paulo. Paulo fez isso e ele declarou isso aqui, né? No 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo orou a Deus para que esse espinho fosse retirado dele. Como nós, situações ordinárias da vida, situações, questões de ordem, questões de cuidado de Deus. Entendam que o que vem agora reflete também nas nossas vidas. Olha a resposta de Deus para Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas pessoas, ao ler essa palavra, acham que, ao continuar, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, mas percebam que aqui tem um ponto final. Paulo, ele encerra o que Deus falou com ele e começa a reconhecer que ele tem esse entendimento na vida dele. Olha só. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ponto. Aí Paulo começa então a reconhecer que isso é importante na vida dele. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entende que esse espinho na carne é um espinho de amor e não algo que foi feito para produzir sofrimento na vida de Paulo, a ponto de ele se sentir enfraquecido, humilhado e então ele entrar numa depressão profunda de forma nenhuma. O que Paulo declara aqui para nós, e é um aprendizado e uma necessidade para todos nós, é que nós venhamos a entender que os espinhos que Deus permite em nossas vidas, de igual modo, são para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, para que nós não venhamos a ter somente as bênçãos, mas que vejamos a necessidade de permanecermos em Cristo, o nosso Salvador. E é o momento oportuno de pensarmos tudo isso, pois estamos às vésperas do Natal. Porque nós oramos ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, Deus pode responder como respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, ele falou assim: ó, eu não vou tirar esse espinho, porque a minha graça te basta. E Deus fala isso para Paulo, e aí nós precisamos agir como Paulo. Porque muitas vezes, quando ouvimos o não de Deus, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é agirmos como Paulo, entendermos que Deus é soberano, que Deus é o Senhor das nossas vidas, e nós não queremos somente as bênçãos, nós queremos o próprio Deus. Olha só, isso é um pensamento.
Isso é amadurecimento de fé. Isso é crescimento espiritual. É desejarmos Deus, ainda que Ele diga não. Eu me emociono um pouco quando eu falo sobre isso, porque eu sei que muitas pessoas têm uma vida de muito sofrimento e têm ouvido muitos nãos. E é difícil agirmos como Paulo às vezes, não é? Mas poderemos ter uma outra postura, aquela postura de sentirmos raiva em nosso coração, sentirmos o desejo de murmurarmos porque Deus disse não. E aí, queridos, infelizmente, fazemos a vontade de Satanás, que é não desejarmos o Deus da bênção, mas desejarmos somente as bênçãos. Percebam, muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração de desejarmos somente as bênçãos. Somente as bênçãos. Deus, eu quero bênçãos. E quando vem os sofrimentos, nós pedimos não só 3 vezes, como Paulo disse, nós pedimos muito mais e muito mais e muito mais. E quando Deus diz não, nós precisamos agir como Paulo. Precisamos agir sim como Paulo. Isso é uma questão de ordem, é uma questão de organização do universo. Deus organizou as coisas assim para que nós venhamos a estar sempre precisando de Deus. Exatamente, porque se não fosse assim na vida de Paulo, até ele é um homem com grandes experiências com o Pai, até ele sabe que ele, sendo homem pecador, poderia se ensoberbecer. Quem dirá nós? Quem dirá nós que não tínhamos isso tudo que Paulo tinha? É de se admirar o que Paulo está dizendo aqui. É de se admirar. Mas quando Deus diz aqui, e agora para que a gente vá finalizando, quando Paulo diz aqui que Deus disse a ele, a minha graça te basta, Deus tem autoridade para dizer isso. Porque no dia 25 de dezembro agora, amanhã, nós estaremos comemorando o nascimento daquele que tornou possível grandes coisas em nossas vidas. E aí eu direciono, e no início da conversa eu falei, nós nos assemelhamos muito à vida de Paulo, porque Paulo era homem como nós, tão pecador quanto nós, recebendo grandes bênçãos como nós, perigando de se tornar soberbo como nós, e necessitando que o tempo todo receba um espinho de amor, porque o espinho que Paulo recebeu, como eu já falei, não era um espinho para fazê-lo sofrer, mas era para que ele permanecesse no caminho que Deus queria. E Paulo reconhecia isso como amor, porque Paulo queria mesmo continuar no caminho que Deus desejava. E esse deve ser o desejo de todos nós. Se for preciso, que Deus desça a mão dele sobre nós, para que nós sejamos obedientes, nós precisamos desejar que Deus desça a mão sobre nós, e a mão de Deus é pesada. Quando nós começamos a sair do trilho de Deus, muitas vezes nós não temos forças para voltar. É preciso que Deus venha e nos obrigue a voltar. Isso é sofrimento para nós? Não, é motivo de grande alegria, como Paulo diz. Então nos assemelhamos muito à vida de Paulo. Mas quando direcionamos as coisas para Jesus, aí nós vemos que Jesus é extraordinário. Por quê? Paulo era bênção pura. Desejava as bênçãos, mas houve a necessidade de que um espinho estivesse na sua carne. Paulo não desejou o espinho na carne. Paulo queria cumprir os propósitos de Deus, Paulo queria ser obediente a Deus, mas ele não queria o espinho. Prova disso é que ele clamou que tirasse esse espinho dele. E nós também fazemos isso. Mas no dia 25 de dezembro, amanhã, nós estaremos comemorando o nascimento. Lógico, comemoração simbólica, não é o dia que ele nasceu, como eu já falei em outras mensagens. Nós estaremos adorando a um Deus que pediu por espinhos. Ele pediu por isso. Ele escolheu isso. Ninguém poderia colocá-lo nessa condição. Ele escolheu por mim e por você estar nessa condição. Espinhos cravados em sua testa foram escolha dele, enquanto que Paulo aqui pede para que retire dele espinhos da carne. Espinhos sejam quais forem, que a gente sabe que não era um espinho, mas eram problemas que Paulo vivia, e nós fazemos o mesmo. Enquanto nós pedimos para que Deus retire de nós todas essas coisas, nós adoramos a um Salvador que pediu para que essas coisas fossem colocadas sobre a vida dele. Ele escolheu isso. Ele escolheu estar na condição de Salvador. Ele escolheu ser escorraçado, ele escolheu ser humilhado.
Ele escolheu esvaziar-se da sua própria glória e viver como homem aqui entre nós. Ser humilhado e crucificado, ele escolheu. Paulo precisava de um espinho na carne para que não recebesse a glória que não é dele. Nós, muitas vezes, precisamos estar de joelhos diante de Deus para não recebermos uma glória que não é nossa. Jesus escolheu o sofrimento exatamente para receber a glória que é dele, para ser exaltado por algo que ele merece. Ele é o nosso Salvador. Então, esse momento da vida de Paulo, quando colocamos na nossa vida, nós nos familiarizamos muito com Paulo. Mas quando direcionamos para Jesus, é algo extraordinário. Jesus não segue o ordinário, não segue o que é comum para mim, para Paulo, para você. Mas Jesus é extraordinário. Ele quer o que ninguém quer, porque só ele pode fazer. Ele faz o que ninguém faz, porque só ele pode fazer. Ele buscou o sofrimento. Ele buscou o espinho. Ele se esvaziou da sua própria glória para que nós o glorificássemos em carne. Queridos, Jesus é extraordinário. Amanhã nós estaremos comemorando o nascimento daquele que tornou realidade o que foi anunciado no Velho Testamento e tornou possível as promessas para as nossas vidas, promessas de salvação. Então, queridos, estamos numa reunião de oração. É mais do que comum que venhamos a orar e colocar diante de Deus, até porque isso é bíblico, as nossas petições, os nossos sofrimentos. Mas precisamos entender que Paulo, nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que ele se alegrava com as tribulações, ele está também com o mesmo pensamento de Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Deixa eu abrir aqui para vocês, me deem alguns segundos. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Dois grandes homens da Bíblia, dentre muitos outros que existem, dois grandes homens da Bíblia concordam que os sofrimentos vindos da parte de Deus devem nos trazer alegria, porque é a forma de amor que Deus nos mantém na linha que precisamos estar e não ultrapassarmos a linha tênue entre santidade e soberba. Mas Jesus não. Jesus, ele quis isso para que ele fosse glorificado. E nós estaremos adorando o nome dele amanhã. Se dois homens reconheceram que nós precisamos estar aos pés de Jesus, quem dirá nós? E quando nós orarmos clamando para que os espinhos sejam retirados, podemos ouvir sim, a minha graça te basta. E isso deve nos trazer reconhecimento de que isso é possível e Deus pode sim falar isso, exatamente porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Nós precisamos reconhecer que nenhum dos nossos sofrimentos é maior do que a bondade da graça da salvação. Até porque, queridos, não esqueçam, nós estamos aqui de passagem. Aquele que crê em Jesus está aqui de passagem. É certo que um dia estará na glória eterna. Estamos aqui de passagem, isso tudo é passageiro, queridos. Por isso que ele fala, minha graça te basta. Porque tudo que tens na terra é passageiro, mas a graça e a glória de Deus é eterna no reino celestial. Não podemos esquecer disso. Por isso temos espinhos, para que não possamos esquecer, para que sejamos incapacitados de crescermos mais do que Deus deseja para nós. Queridos, guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esta palavra no dia de Natal, reconhecendo a grandiosidade daquele que nasceu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Boas festas a todos e que Deus nos abençoe grandemente. Olá, queridos. Que saudade de vocês, meus amados irmãos, minha amada Igreja da Prada Bica. Queridos, reunião abençoada, conduzida pelos nossos jovens, mais uma vez,
Louvamos a Deus pelos nossos jovens, pelo Fábio, que conduziu essa reunião de forma tão abençoadora. Agora, povo amado, receba a bênção do Senhor. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado, querido da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Não somente hoje, mas pelos séculos de séculos, a igreja diz: amém. Deus te abençoe, queridos. Graça e paz.